Fala, aeroporcos! Sejam muito bem-vindos a mais um pós-jogo. Caçadante aí todo animado, arrumando o cabelo que não tem. Pós-jogo de hoje, Palmeiras 3, Atlético Goianiense 0, ou ao contrário, né? Atlético Goianiense 0, Palmeiras 3, Verdão jogando fora de casa. Um 3-0, mais 3 pontos, líder do campeonato. Domingo perfeito, Caça? Cara, acho que sim. Não vou dizer perfeito, porque o final de semana ontem o Corinthians podia ter empatado, né, com o Atlético. Saiu na frente e depois tomou a virada. Mas, pô, acho que um ótimo domingo, sim. Cara, você sabe que, apesar de, em questão de campeonato, de tabela, não ter sido o melhor resultado, eu jamais vou ficar minimamente triste com uma derrota do Corinthians. Eu também não. São Paulo perdeu, Corinthians perdeu, Palmeiras ganhou. Um ótimo domingo a todos, todo mundo feliz, inclusive nossos jogadores que, em parte do jogo hoje, eu até achei que estavam comendo uma boa de uma feijuca. Nossa, porque esse joguinho certeza. de domingo, 4 da tarde, cara, já começando até a falar um pouquinho sobre o jogo, até os 10, 15 minutos estava um jogo de bastante movimentação, o Palmeiras sem muito meio campo, né, as jogadas mais pelas laterais e chegando, achando que estava faltando só o último passe, mas fora isso eu falei, pô, vai ser um jogo muito bacana, tranquilaço. Só que aí depois dos 15 minutos começou a desacelerar, parada técnica ali para beber água, quando voltou da hidratação, sei lá, o time também já não aconteceu muito, né? Eu não sei como que tá de temperatura. Goiânia é um lugar quente, né? Goiás. 29 graus. 29 graus, assim, é uma temperatura quente, mas não é assim absurdamente quente, mas parece que estava muito seco. E engraçado que foi feita a parada no primeiro tempo, mas não foi feita no segundo tempo, provavelmente porque já estava mais frio, né? Mas você tem razão, depois da parada o jogo entrou num cozimento, parecia aquele cozimento de sabe quando você coloca a costela, que ela fica no fogueira, na churrasqueira 4 horas pra ficar boa? Era aquilo lá, cara. Era aquela costela depois de 2 horas, ali ninguém rela, ninguém toca. Tava bem morno. Desfiando assim no final. Exatamente. E, bom, aí volta pro segundo tempo, o Palmeiras voltou mesmo. E uma das jogadas ali com velocidade, a assistência foi do Wesley Foi, né? Pro gol do William? Pro gol do William, foi gol contra. Foi gol na verdade, mas enfim, assistência do Wesley, que fez uma boa partida hoje, deu velocidade, eu até falei que as jogadas foram muito pela lateral hoje, e passou muito pelo Wesley isso, né? E aí o Palmeiras faz 1-0, logo em seguida vem aquele recuozinho básico, normal, temperatura alta, pós-feijoada também, não dá pra correr muito, né? Mas uma coisa é certa, Cássio, eu não sei como é que você viu, mas na minha visão, pelo menos, a gente não correu perigo, cara. O Atlético Goianiense até rondou ali nossa área, tentou, mas a única defesa que eu lembro do Everton no jogo foi aquela de falta. Que pegou muito bem, bola no canto dele, mas mesmo assim uma boa defesa bem perto. Mas que eu lembro foi a única. Não corremos perigo, não. A defesa tá muito sólida, cara, assim... Hoje eu sou um palmeirense que assiste bola alçada na área e eu falo, tá tranquilo, tá com a gente, tá ligado? Eu não tenho mais medo de bola levantada na área, sabe? Cara, então, é um absurdo, porque de tão sólida que tá a nossa defesa. Assim, tá muito boa mesmo. Não passamos perigo, e os perigos que passamos foram acho que 3 faltas, né? Em conta no primeiro e segundo tempo, que foram frontais, faltas muito complicadas. E das 3, 2 eu não concordei com a marcação do juiz, principalmente a última, que foi uma, se não me engano, o Mike. Mas ele não faz uma carga, ele só sobe pra disputar com o cara e o cara se joga. Com a mão na cara, se joga com a mão na cara. O Mike tava atrás dele e o cara se joga com a mão na cara, um bagulho que não faz sentido nenhum, né? Mas eu acho que o maior dos perigos foram essas bolas paradas mesmo. Defesa muito sólida, acho que o Felipe Melo fez o papel também hoje, jogou bem, como vem jogando também, mas a diferença de ter um Gustavo Gomes de volta eleva a qualidade do time absurdamente, não tenho o que dizer, não passamos aperto não. Eu ia falar do
Começo da era Crefisa ainda, a gente sofria muito com bola aérea, né? Tomava Sim, muito gol de bola sim, pelo alto. E foi o que sim. você falou hoje, eu nem me preocupo. Eu sei que os caras vão jogar bola lá na área e tem o Gustavo Gomes pra tirar. E Vai se voltar. passar pelo Gomes, ainda tem o Everton no gol. Então, cara, é uma solidez muito diferente. Claro que isso envolve posicionamento, né? Não é só qualidade técnica, mas, enfim, o time é muito bem treinado nesse sentido. E a verdade é que quando o adversário tem que apelar pro chuveirinho contra a nossa zaga, porque não tá conseguindo penetrar de outro jeito, é vantagem pra gente. Sim, E sim. se reflete nesse jogo hoje. E tanto o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense sabia disso, que era engraçado, quando tinha escanteio, dava pra escutar o Barroca cobrando a segunda bola. Ele cobrava o rebote, ele não cobrava a finalização, porque ele sabia que a finalização ia ser muito difícil. Cabecear pro gol ia ser muito difícil. Ele cobrava o posicionamento do time do Atlético Goianiense em volta da grande área para pegar a segunda bola e tentar finalizar. Então, Cara, é notável assim, a diferença de qualidade de defesa de bola aérea. eu só quero falar uma coisa do Barroca, e não me entenda mal, mas eu tenho um preconceito com um técnico que narra o jogo. O cara fica lá na beirada, toca na esquerda, toca na direita, abre, pelo amor de Deus. Cara, dá vontade de dar um controle de PlayStation pra ele jogar. Ligado? Você não vê o Guardiola falando, dá amplitude, abre mais. Não acontece, o cara tá lá bonitinho de terno e gravata porque ele já treinou o time. Então ele não precisa ficar na beira do campo mandando o cara tocar pra esquerda. Alguma coisa tá errada aí, mano. Síndrome de FIFA. Exatamente. Então, bom, enfim. E aí, bom, recuamos um pouco, normal também, enfim. E já nos acréscimos, o segundo gol foi nos acréscimos? Já foi aos 46. Cara, se não foi, o juiz também, ele conseguiu dar 7 minutos de acréscimo num jogo que não teve nenhum atendimento no segundo tempo, não teve nada. O Atlético Goianiense tinha feito uma substituição no intervalo. Assim, é inexplicável se dá 7 minutos. Mas beleza, nos 7 minutos que ele deu, nós fizemos 2 gols. Exato. Porque, vamos falar aqui, só substituição. O Atlético já tinha feito 2 no... Aliás, tinha feito uma no intervalo. Uma no intervalo, né? Gastou 3 e 3 passinhos ali pra fazer as substituições. O Palmeiras parou o jogo só 2 vezes, porque ele fez 3 e depois mais 2. Sim. Teve o VAR, eu quero até falar rápido, um pouquinho. Mas foi muito rápido. Tipo... O VAR demorou um pouco, tá ligado? Mas eu achei que 7 não justificava. Não justificou, não. 7 minutos. Eu achei que ele ia dar 3, 4. Tanto porque o VAR foi depois, né? O VAR já foi depois que ele tinha dado 7 minutos. A gente vai trocar, quando a gente for falar de arbitragem, eu quero até falar um pouquinho sobre o VAR, mas só complementando os gols. E aí já nos acréscimos 46, uma jogada que o Daverson sai do próprio campo. Sim. Sai do próprio campo, rola a bola ali pro nosso querido Breno Lopes, que faz o cruzamento pro Gustavo Scarpa, meio Scarpa acrobata. Ele pega meio de ombro, meio de cabeça, assim, um negócio esquisito. Exato, meio acrobata faz o gol, Scarpa tava atrás da linha da bola, gol legal, 10 anos de VAR para validar o gol, mas 2-0. E aí, quando eu já tava aqui anotando a pautinha, vamos ver o que eu vou falar hoje, quem foi o melhor, quem foi o pior, o Palmeiras ainda faz o terceiro para alegria do meu saldo de gol, para garantir a nossa liderança a mais ainda. O terceiro gol do Breno, assistência do Deivinho. Gostou do Deivinho? Cara, achei que jogou bem, sinceramente, achei que jogou bem, assim, o Lucas não tá aqui para criticar, né, mas justamente ele não tá aqui para ter que elogiar, né, mas ele teve participação nos 2 últimos gols, e é o que eu falo, cara, fez 1-0, tá com 20 minutos do segundo tempo, 20, 25, 30 minutos, é jogo pro Daverson. Compensa colocar o Daverson nessa circunstância. Por quê? Porque ele é um cara que ele vai atormentar a defesa. Os caras não conseguem subir as linhas todas, porque o Daverson vai estar ali, onde ele estava quando ele fez o segundo gol, para atrapalhar. Tipo, de repente tem uma bola alçada, ele é alto, ele consegue pegar a segunda bola. O jogo pro Daverson é esse jogo, que tá 1-0, e você não tem... você quer sair pro contra-ataque, para mim é esse jogo. Óbvio que tem jogos que ele não consegue também desempenhar esse papel de ser um cara de contra-ataque, mas hoje ele foi importante sim, gostei do jogo dele, fez alguns lançamentos legais, tipo umas viradas de jogo que foram boas viradas de jogo,
E eu vou destacar uma coisa do Daverson. Ele tá diferente. Ele não tá reclamão, cai como ele era na primeira passagem. Ele melhorou bastante, cara, pelo que eu tô vendo nos últimos jogos. Então a gente tem que... Porque tem uma parte do Daverson que é reclamação técnica e tem uma parte do Daverson que é reclamação de comportamento. Eu acho que a parte de comportamento ele tá bem melhor. Acho que a gente tem que elogiar o comportamento dele, cara. Eu ia falar que o Daverson tá bem melhor, que não tá nem parecendo o Daverson de quarta-feira passada, porque quarta-feira passada ele teve uma recaída, é normal. Jogou mal. Ele tá em reabilitação, a quarta passada ele teve aquela recaída, mas sim, teve até um lance, o Casagrande elogiou na transmissão, inclusive, que ele toma uma falta, já levanta e vai. Em outras épocas, era 5 minutos rolando pra lá e pra cá. Então pode ser também que quarta-feira ou durante a semana ele tomou uma comida de rabo ali da comissão técnica, espero que sim, falando, não precisa ficar simulando, nem nada, fica tranquilo, volta a ser. Eu nem acho que é comida de rabo, eu acho que é amadurecimento profissional mesmo. O cara é um profissional e ele tá amadurecendo, e ele tá crescendo como profissional, e tem todos os problemas que a gente sabe que ele tem, mas a gente, cara, vai dizer que ele não foi importante no jogo de hoje? Ele foi. Ele foi bem importante. Sem dúvida. Hoje era aquele jogo, a gente até começou falando que era um jogo de velocidade, mas que foi um jogo que foi muito morno durante muita parte do tempo. E o Palmeiras foi muito feliz em aproveitar as chances que teve. Em chutes ao gol, foram só 6 chutes no gol do Palmeiras. E 3 entraram. Então, a gente sempre cobra bastante eficiência na finalização, precisão. Hoje foi um jogo que a gente soube fazer isso. Era um jogo que não ia ter muitas oportunidades, não teve, por N motivos, mas quando a gente teve, a gente fez. Hoje eu acho que o Abel abriu mão um pouco de fortalecimento de meio de campo, né? Colocando o Dudu já de saída junto com o Wesley e o William de centroavante, né? E isso faz com que o time ele fique rápido, extremamente rápido, porém o Dudu não está produzindo o que a gente gostaria que ele produzisse ainda, né, normal, e o William, ele, assim, ainda tem, eu adoro o William, acho que ele é super importante, gostei da renovação e tal, mas eu acho que ele ainda não, tem horas que ele precisa mostrar que ele é craque. Talvez ele nunca mostre isso pra gente, que ele é craque, tá ligado? Talvez o William seja sempre esse cara que é 6, 6,5, 7, beleza, né? Mas e a opção técnica, a opção tática foi essa. Então a gente pegava a bola e já jogava em passes verticais muito, muito pra frente mesmo, tentando já chegar no gol o mais rápido possível. Essa foi a primeira opção tática do jogo. Tanto é que o Veiga faz um bom jogo, mas ele não é a peça importante, assim, não é o cara que fez a diferença no jogo. O Zé Rafael faz um bom jogo, mas também não é, né? Então foi um jogo um pouquinho diferente, que a gente abriu um pouco de mão, deixou um pouco de fortalecer o meio de campo e tentou dar um pouco a bola para os pontas, e aí por isso que eu acho que o Wesley fez diferença hoje, porque ele foi um dos pontos que jogou muito. Era o estilo de jogo proposto, né? O William, só complementando, ele é aquele cara que ele é 6,5, 7 no jogo, isso. Mas que quando você pega os números no final do campeonato, tá ele lá, participações a gol, o William tá lá em cima, então ele tá sempre fazendo o dele ali no jogo, e eu acho isso muito legal, como titular, como reserva, sem criar caso, a gente já falou muito do William. Regularidade. Regularidade. Sempre foi, exatamente. E você até já adiantou sobre substituições, porque saiu o William, entrou o Daverson, a gente já conversou que era um jogo pro Daverson mesmo, tava 1-0, né? O William faz o gol, ou quase faz o gol porque foi contra, e sai. Mas aí eu até cornetei no grupo lá do gol contra, mas assim, o gol saiu por causa do William. Por causa dele. O zagueiro tinha que cobrir, senão, assim... O zagueiro não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Exato. Se o zagueiro não corta, o William faz atrás. Poderia muito dar o gol pro William, que foi muito participação dele, assim. Não foi assim uma cagada do zagueiro. Pecado, O Veiga sai, entra o Scarpa. Aí já era uma mudança um pouquinho mais, tentar
o meio-campo, o Scarpa. Eu até achei que o Scarpa não fosse entrar hoje, tá? Ele entrou bem, ele entrou caindo bem pelo lado esquerdo. O Scarpa, que dá uma qualidade técnica absurda pro time, assim, é sensível, assim, a diferença de um cruzamento do Scarpa e um cruzamento do Wesley, assim, ou mesmo um cruzamento do Dudu, é perceptível como eles são diferentes. O Scarpa tem muita qualidade, pega muito bem na bola, entrou bem. Entrou bem. E o Dudu, entre o Breno Lopes, eu acho que já era uma substituição acordada, que ele não jogaria os 90 minutos, provavelmente não tinha condições mesmo, mostra que não tem. Já jogou melhor do que jogou contra a Católica, não acho que vá ser em uma semana que o Dudu vai voltar ao ritmo dele, precisa mesmo se adaptar, mas não vai demorar muito não, daqui a pouco o Dudu tá 100%. E só fechando as substituições, depois aos 30 o Palmeiras estava tomando uma pressão não, mas a bola estava muito perto ali, o Palmeiras não conseguia sair. E aí o Abel tira o Wesley e coloca o Vinha avançado, né? O Vinha pisou muito no ataque, mas na hora de defender faz a linha de 5 com o Renan indo lá pro trio de zaga. E também entrou o Patrick de Paula no lugar do Danilo. O Patrick que eu achei que não foi bem hoje, cara. Errou muito passe. E muito chute também. Errou muito mesmo. Assim, primeiro sobre a substituição do Vinha. Gostei, achei que foi muito inteligente da parte do Abel, porque, assim, hoje quem tava cobrindo o lado esquerdo era o Renan, e eu gosto do Renan, cara. Sinceramente, ele é um cara que vai dar muita alegria pro torcedor ainda, tanto cobrindo o lado esquerdo, quanto jogando de zagueiro quando precisar. Eu acho que ele é um cara bom, mas ficava a responsa toda no Wesley, e o Wesley correu o jogo inteiro. O Wesley no primeiro tempo ele se acabou de correr e ele estava desgastado, e ele coloca o Vinha para tentar fazer essa mais ou menos de ponta, né? Nem era tanto de lateral, um ala, né? E eu gostei bastante da substituição. E aí depois, falando sobre o Patrick, mal, infelizmente, errou muito. Assim, o Patrick ainda é um jogador irregular, né? Diferente do Danilo, que se mostrou um jogador muito regular, um monstro, né? E o Patrick ainda é um jogador muito irregular. Alguns jogos joga mal, alguns jogos joga bem. Exato. Bom, vamos passar para a arbitragem? Bora. Porque o árbitro da partida, o senhor Denis da Silva Ribeiro Serafim, gostou dele, não? Não. No, cara, vou elaborar. Assim, árbitro padrão covardia, né? Não teve. Ele até deixa o jogo correr quando é dividida no chão. Dividida no chão ele até deixou correr. Mas dividida corpo a corpo, disputa de espaço corporal, ele não deixa o jogo correr. Teve várias faltas que eu não vi falta. Cara, uma do William, né? Que ele marca, inclusive, no ataque. Sim, o William bizarra. Faz absolutamente nada. O cara tá segurando o William aqui no peito e a falta do William. Teve uma no segundo tempo quando o Danilo tinha entrado já, que o Danilo olha pra ele e falou assim: o que eu fiz? Ele realmente não fez nada, tá ligado? Tipo, foi... A própria falta do Mike... A própria falta do Mike, que foi talvez a maior chance de gol do Atlético, que pra mim não foi, porque o Mike... Cara, você vai cabecear. Você apoia, não é que você empurra o cara, você mede espaço com o cara e sobe, tá ligado? Você não sobe sozinho, você sobe medindo espaço do cara, e aí ele entende isso como uma falta, e é tão absurdo que o cara cai com a mão no rosto, um bagulho assim, nada a ver. Fora de lógica, né? Totalmente nada a ver. Achei que foi bem fraco o juiz. Por outro lado, assim, não comprometeu o jogo. Assim, não, poderia ter comprometido? Poderia, mas não comprometeu. Eu só vou fazer um adendo aqui. Vários lances, pelo menos 3 lances, vários não, né? 3 lances que o VAR parou o jogo para analisar, que não precisava ter analisado, cara, porque não tinha acontecido estritamente nada. E se tivesse acontecido, era interpretativo. Interpretativo não é lance para VAR. Então, assim... Cara, eu acho que o VAR ele tá começando a encher o saco, sinceramente. Tá querendo apitar muito o jogo. Quando eu falei antes aqui no pós-jogo
que eu queria comentar um pouco de arbitragem era muito sobre esses 3 lances, que o VAR pede para o juiz esperar, a televisão mostra o replay, a gente demora 3 a 5 segundos para ver e falar, não foi nada, segue o jogo. Só que o VAR demora 2 minutos para concluir um lance óbvio que não foi absolutamente nada. Não foi nada. E só uma outra coisa, no gol do Scarpa, que teve no gol VAR, do Scarpa, né? que teve VAR, o VAR que demorou. teve que olhar 2 vezes. Vamos lá, o Daverson sai do próprio campo, logo não há impedimento, bem claro, não tem que olhar aquilo. Segundo, o Scarpa precisava olhar se ele estava atrás da linha da bola, eu entendo. Eu só não entendo por que a demora para olhar. Você vai ver campeonato europeu, enquanto o cara tá comemorando, até ele acabar de comemorar, já tem a linha traçada. Então, precisa entender o que tá acontecendo. É o software que é diferente, é a gente que não sabe usar o software da maneira correta. Gaciba, manda alguém lá fazer intercâmbio, aprender a usar a ferramenta direito, cara. Porque não pode ser desse jeito. Não pode demorar tanto. É incompreensível mesmo. Eu acho que o próprio gol do Palmeiras deve ter demorado pelo menos uns 3 minutos ali, depois que fez o gol, para validar o gol. Exato. E eu também não teve sei um lance porquê. também. Outra coisa, o Bandeira sempre deixa o jogo correr. Os caras tá 8 metros na frente, Bandeira deixa o jogo correr. A Bandeira no segundo tempo hoje, nossa, deu um impedimento. 1,5 m mas não atrás. tava por muito. Tava muito legal. E ela dá um impedimento, então. Enfim, cara, a arbitragem é um problema recorrente. Eu acho, sinceramente, assim, a gente pode depois falar mais de arbitragem no podcast e tal, mas pra mim a falta de... Esse lance da Bandeira, que ela dá esse impedimento, que o cara tava 1,5 m, pelo menos 1,5 m atrás, é falta de treino. Mas ela tá totalmente fora da linha da zaga. Ela tá mal posicionada. É falta de treino. E é falta de treino do seguinte sentido. Se você não sabe, ou se você tá mal posicionada, deixa correr. Deixa correr, porque o Daverson tava na área. O Daverson poderia ter finalizado essa bola e a gente poderia ter feito gol. Exato. São pequenos lances que hoje não fizeram falta, mas poderiam ter feito. Então, me incomodou muito a demora e alguns errinhos nessas faltinhas que o juiz gosta de dar, que não foi absolutamente nada, enfim. Precisa melhorar, mas não foi a pior arbitragem do campeonato. Não foi. Não foi. Eu queria ressaltar isso. Assim, colocando... Mas espaço para melhorar, tá? Um detalhe que o Abel Ferreira fica quieto o jogo inteiro. A única vez que ele levanta para reclamar, ele toma amarelo e é suspenso do próximo jogo. Sabe por quê, cara? E é o que você sempre fala. O treinador e quem tá fora não pode falar um A que ele toma amarelo. Quem tá dentro pode dar uma entrada, uma voadora na cabeça do colega de trabalho dele que ele não toma amarelo. Então, assim, é bizarro. E eu fico irritado quando, nesse lance do Abel, por exemplo, que o cara não reclama o jogo inteiro, na hora que ele levanta, toma um amarelo. É porque é marcado. O Felipe Melo sofria da mesma coisa. Não podia encostar num cara que tomava amarelo. Por quê? Porque é o Felipe Melo. Por que tá tomando amarelo? Porque o Abel gosta de reclamar. Não sei onde é que isso tá escrito na regra. Mas enfim, vamos melhorar aí, CBF. A arbitragem realmente tá foda, meu. Mas, vamos passar para a nota dos jogadores? Demorou, vamos lá. Cara, a gente tá em 2. Bora. Vamos por um. Vamos por um. Exato, a gente faz rapidinho dando só a nota. Vamos lá, lembrando só os nossos ouvintes que a gente dá nota entre ótimo, bem, ok, mal, péssimo e a pior nota de todas. Lucas Lima, Caça, fala pra... Lucas Lima, que foi escolhido o craque da partida pelo segundo jogo consecutivo na Globo. Tá? É um recorde. Parabéns a todos que votaram no Lucas Lima. Eu achei que a atuação dele fora do Palmeiras foi a melhor. Foi muito boa. Jogou bem no banco ali, sentou legal. Exato. Não comprometeu. Parabéns, Lucas Lima. Continua assim, cara. No aquecimento, top de bola no aquecimento. Exato. Então me conta aí, Caça, o Everton. Cara, ótimo. Eu vou dar bem. Ele foi exigido uma vez e fez o que precisava fazer. Eu acho assim que é prazeroso ter o Everton de goleiro. É a única coisa que eu falo. Eu também acho. Na direita, Mike. Ok. Não fez um jogo tão bom, não. Ok. Felipe Melo. Bem. Gustavo Gomes. Ótimo. Bem. Renan. Ok. Patrick de Paula. Mal.
Sai Patrick de Paula, entra Danilo aos 30 do segundo tempo. Entrou bem. Foi bem também achei. Zé Rafael. Bem. Rafael Veiga. Ok. Sai Rafael Veiga, entra Gustavo Scarpa aos 16. Bem. Eu não dei a nota do Veiga, né? O Veiga foi ok e o Scarpa foi bem. Eu gostei do Scarpa. Beleza. Tamo junto. E temos no ataque Dudu. Cara, mal, assim... Mal, mas vai melhorar. Fiquem tranquilos. No jogo eu dou mal. Considerando todo o background do Dudu, tá voltando agora, eu dou um ok. Sai Dudu e entra... Breno Lopes. Ok. Ele fez o gol, né? E tal, foi bem, achei que foi bem. E do outro lado, Wesley. Qual que é? Excelente? Eu achei excelente, cara. Achei que foi o melhor jogador. A gente usa o ótimo, né? Ótimo, excelente. É a mesma coisa. Tá lá. Também achei que ele foi ótimo. E sai Wesley e entra Matias Vinha, 30 do segundo tempo. Foi bem. Entrou bem. Sim, no ataque, William. Ok. Achei que o William foi bem. Sai o William, entra o Daverson. Foi bem. Melhor que o William? Acho que sim. Vou dar um bem pro Daverson. Eu vou te falar por quê. Porque o William tem chances no primeiro tempo de finalizar e finaliza mal. Assim, não que o Daverson, se estivesse no lugar dele, finalizaria melhor, mas o Daverson foi importante para 2 gols. O William foi importante para 1 gol. Então. Tem uma lógica. Eu achei que o Daverson foi bem também. Técnico Abel Ferreira. Foi bem, cara. Foi bem. Gostei bastante. Assim, ele armou uma estratégia interessante e que deu certo contra o Atlético Goianiense, que é um time que parece que não é nada, mas é um time que arranca muito ponto aí de time grande no brasileiro. Ultimamente eu tenho mais medo do Atlético Goianiense, do Atlético Goianiense do que de alguns times que são considerados grandes, G sei lá o quê. Mas esse vai ser... é um dos clubes que estão despontando. Esse vai ser o campeonato. Assim, esse campeonato desse ano, eu acho que ele vai ser decidido nesses jogos. Palmeiras e Atlético, Palmeiras e Bahia, esses times que parece que não é nada, mas que arranca ponto de Atlético Mineiro, de São Paulo, de Flamengo, de repente. Eu acho que o campeonato de 2021 vai ser decidido nesses jogos, e o Palmeiras se mostra, obviamente, com mais essa vitória, como um grande candidato aí a levar o caneco. Também acho. A gente fica preocupado às vezes, vai pegar o Internacional e esquece que vai pegar o Fortaleza, entendeu? Exatamente. É um campeonato que times que são às vezes médios estão jogando bem melhor e jogando futebol bonito. O futebol do Fortaleza é agradável de ver. Assistam, quem não estiver acompanhando, assista que vale a pena. O Fortaleza, só para fazer um adendo aqui já fugindo um pouco, o Fortaleza joga muito parecido com o Palmeiras. Não sei o nome do... Voivoda, sei lá. Ele arma o time bem parecido com o time do Palmeiras. São 2 times que jogam bem parecidos, se a gente olhar. Ontem teve Fortaleza e São Paulo, o Fortaleza ganhou. E o Fortaleza é um time, desse exato time que a gente tá falando, que é um time que vem tirando pontos de candidatos ao título, e que se a gente pega um time desse e ganha... principalmente fora de casa, como aconteceu com o Atlético Goianiense hoje, a gente se coloca cada vez mais como candidato a título. Exato. Fortaleza que hoje é o 3º colocado, né? Sim. Apenas lembrando, foi um bom campeonato do Fortaleza. E faltou minha nota pro Abel Ferreira, eu achei que o Abel Ferreira foi ótimo, cara. Gostei muito de como ele propôs o jogo, pensou no jogo, às vezes a execução também não acaba sendo muito culpa do técnico, mas foi bem, sentiu quando o Palmeiras estava recuado, precisando de algum auxílio, fez a substituição necessária, colocou o Vinha no time, equilibrou as coisas também, então muito boa a participação do Abel Ferreira no jogo. E o jogo em si, tem nota? Tem, foi bom. Assim, foi bom, ia ser ok até os 45 do segundo tempo. Aí a gente fez 2 gols e virou um jogo bom. Mas, o primeiro tempo foi muito, muito morno, eu achei que o time entra... Os 2 times entram meio que comeu a feijoada, tomou caipirinha na hora do almoço e tal.
né? Mas no final do segundo tempo a gente dá uma acelerada e começa a encaixa o contra-ataque, a gente faz 2 gols e aí sai de um jogo ok e vai para um jogo bom, na minha opinião. Também acho que pelo 3-0, final ficou um gostinho bom, então foi bom o jogo, dada a nota. Caça, estamos caminhando para o final do pós-jogo? Alguma consideração final, alguma coisa para contar? Não, cara, vou dar uma de clubista aqui. Mas esse time do Palmeiras é difícil de bater. É muito difícil de bater. Com certeza. Muito difícil de bater. E isso é uma construção de anos. Né? E principalmente de ano, né? Vamos dizer que daqui a pouco o Abel Ferreira vai fazer um ano. Daqui a alguns meses ele faz um ano na frente do time. É uma construção importante para o time. O time tá cascudo, o time tá difícil de ganhar, de ser batido. E para um campeonato de pontos corridos, isso é muito importante. Exato. A gente pensa um pouco na eliminação da Copa do Brasil, que é muito ruim, mas pensando agora na sequência do calendário sem a Copa do Brasil, tem suas vantagens por pontos corridos. O Atlético poupou essa semana, acabou ganhando do Corinthians, vai ter que poupar mais vezes e a gente vai ter uma semana de treino logo mais. Então, bom, me agrada ver o Palmeiras jogar, eu acho que é um time cascudo. Eu acho que é um time com muito potencial de levantar a taça esse ano. Tô empolgado. Vamos ver como é que vai. E apenas lembrando que o Palmeiras volta a campo quarta-feira, agora tem Libertadores, Palmeiras e Universidade Católica, em São Paulo, 19h15. E, cumprindo a agenda de Campeonato Brasileiro, sábado que vem, dia 24, às 19 horas, Palmeiras e Fluminense no Allianz Parque. Outro jogo que a gente pensa ali em título é interessante somar mais uma vitória. Lembrando só que o Palmeiras vem de 6 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, tá? Sim. Então... E contra o Fluminense, assim, dá pra esperar uma vitória do Palmeiras. Dá. O Fluminense começou o campeonato bem e deu uma murchada, né? O Atlético Paranaense fez a mesma coisa. Então, vamos aproveitar essa fase e tentar somar mais 3 pontos, que pode ser muito importante, mas... a gente comenta mais isso no podcast. Terça-feira tem podcast. Terça-feira tem podcast, então escutem a gente vai falar um pouquinho de Libertadores, vai falar da sequência aí da semana, tudo que a gente tem, enfim. Fiquem ligados. Caçar, muito obrigado, cara. Um beijo. Senhores, se inscrevam, deixa o like, compartilha com um amiguinho, você tá ouvindo no podcast. Muito obrigado, uma boa noite e segue o líder. Falou! Falou!